Bom dia, pessoal. Bom dia para todos vocês. Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho a perspectiva do que nós vamos estudar ali no segundo ano do ensino médio. Então, portanto, você que fez todas as atividades, está em dias com suas matérias, não vai ficar de recuperação no mês de janeiro, então você já começa a sentir um pouquinho do gostinho do que nós vamos estudar no segundo ano do ensino médio, beleza? Vamos só fazer uma perspectiva aqui para vocês já irem tendo a noção, né, da junção entre o ano e o outro, como um ano se amoda no outro, beleza? Então, nós iniciamos por aqui, vou compartilhar a minha tela a partir deste momento e a gente começa mais uma super aula de sociologia. Pessoal, ano que vem nós vamos trabalhar um pouquinho de diversidade cultural do Brasil, entendeu? Nós temos essa imagem aí de uma festa tradicional, que é o Bumba Meu Boi, dentro de um ramo cultural que acontece ali também, o pessoal brinca muito com isso no carnaval. Do outro lado aqui nós vemos uma manifestação aqui de carnaval, entendeu? E como uma cultura se mistura à outra, como uma cultura se amolda à outra, como as diversidades se comunicam, né? Primeiro ponto, nós precisamos saber o que é diversidade cultural. Então, tem aí o conceito. Diversidade cultural são vários aspectos que representam particularmente as diferenças culturais. Olha só o que é abrangendo, como a linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras características próprias de um grupo de seres humanos que habitam determinado território. Bom, então, nós vamos perceber que a cada determinado território existe uma diversidade cultural. E essa diversidade cultural, essa diversidade de culturas, ela começa primeiro pela linguagem. Pela linguagem. Olha só, no Brasil nós falamos a língua portuguesa, porque nós somos originários de língua portuguesa, nós somos colonizados pelos portugueses e temos como herança a língua portuguesa. Se você pegar nas Américas, o único país tradicionalmente de língua portuguesa é o Brasil. Então, nós vamos perceber que a língua, então, é um aspecto cultural próprio de um povo, próprio de um povo. Se adentrarmos na Argentina, no Paraguai, no Uruguai, já tem espanhol, castelhano, então vai misturando, né? Vai diversificando as línguas, né? Então, o que dentro da nossa cultura, o que é próprio nosso é a língua portuguesa, né? As tradições também são diferenciadas, né? Tradições são atos tradicionais que eles vão passando de geração em geração, né? Voltado ao senso comum, ao senso comum. A culinária também é própria. Você pega a culinária brasileira, ela se distingue muito de outras culinárias espalhadas pelo mundo, né? Nós podemos pegar exemplo de uma culinária oriental que é totalmente diferente que a nossa, né? A culinária oriental, ela é toda diferente que a nossa. Bom dia, João. Bom dia, Enzo, né? Então, a culinária oriental, ela é totalmente diferente que a nossa. Assim como a religião, né? Se você pegar a diversidade de religião entre uma pessoa e outra, é entre um povo e o outro. Ainda hoje no Brasil, a maioria dos brasileiros são católicos, entendeu? Isso tende a mudar, pode não mudar, mas se você vai pegar em determinados lugares,
há um grande crescimento do protestantismo, né? Então, nós vamos perceber que há uma diversidade entre uma cultura e outra. E os costumes, né? Costumes também são tradicionais, passados de geração em geração, que variam de uma população para outra, né? E o modelo de organização familiar. Cada família tem uma forma de se organizar internamente. Cada pessoa, ela recebe da sua família os traços culturais próprios daquela família, né? E a política que varia de um país para o outro, de um estado para outro, dependendo da necessidade daquele povo, da característica daquele povo, e assim sucessivamente. Então, quando nós vamos trabalhar a diversidade, o que é diversidade cultural, nós vamos enfrentar isso. Então, diversidade cultural são vários aspectos que representam particularmente as diferentes culturas, como eu disse lá. Dessas diferentes culturas, nós vamos esbarrar na linguagem, as tradições, a culinária, a religião, os costumes, o modelo de organização familiar, a política, entre outras necessidades próprias de um grupo de seres humanos que habitam um determinado território. Então, você faz esse estudo, essa análise territorial, né? Um grupo de pessoas que habitam um território. No Brasil, como que é essa diversidade, né? O Brasil é um país incrivelmente rico em diversidade cultural, devido à sua extensão territorial e pluralidade de colonizações, influências que sofreu ao longo do processo de construção da sociedade brasileira. As diferenças são bastante visíveis mesmo entre as diferentes regiões do país, norte, nordeste, centro-oeste, sul e sudeste. Então vamos lá. Vamos dar um pulo então na história brasileira para a gente entender aí o que aconteceu aí. É o Enzo que está por aí, né? Sou eu. É nós. Olha só o que aconteceu com a comunidade brasileira. Então nós temos esse aspecto aqui. Nós tínhamos os índios na população brasileira, e aí chegaram os portugueses e colonizaram a terra. Depois chegaram os negros da África para trabalhar com mão de obra escrava aqui na terra. Depois, então, com o advento da abolição dos escravos, os europeus vieram trabalhar na terra, né? Para construir, para ajudar na agricultura, coisa e tal, uma vez que se ia libertar os escravos. Então, nós já começamos com pelo menos 4 culturas diferentes. Aí, quando nós vamos falar de europeu, nós não podemos ficar distrito em uma só parte da Europa, porque vieram italianos, vieram portugueses, vieram franceses, vieram tantos outros para habitar essa terra. Por isso que o texto fala que é bastante vivido, mesmo nas regiões do país, norte, nordeste, centro-oeste, porque em cada região houve uma maior habitação desses povos. E por isso que as culturas lá são bastante diferentes, bastante diversificadas. Então vamos ver lá na região norte. O estado que compõe a região norte do Brasil são Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins. E são um contingente populacional de 15 milhões de habitantes, composto por indígenas e imigrantes. Gaúchos, paranaenses, paulistas, nordestinos, africanos, europeus e asiáticos. Olha só a mistura que existe lá, né? Indígenas e imigrantes. Gaúchos, paranaenses, paulistas, nordestinos, africanos, europeus e asiáticos.
Todos esses fatores contribuem para a pluralidade cultural, composta por diversas danças, crenças, comidas, festas, dentre os outros aspectos que entregam a cultura de um povo. Então você percebe que lá na região norte é uma região bastante populosa, né, com 15 milhões de habitantes, né, cerca de 10% do que nós temos aí no Brasil, quase 10%, que o Brasil tem 180 milhões de habitantes. Hoje, lá, 15 milhões, um pouquinho menos que 10%. E nós vamos perceber que possui uma diversidade grande por causa da população que está lá. Então, nós temos ali o gaúcho, o paraense, o paulista, o nordestino, o africano, o europeu e o asiático. E cada um possui, ou possuía dentro do seu estado, uma cultura diferente que lá se aplica. E a pessoa acaba se amoldando, né, a cultura daquele estado que ela começa a participar, então, em determinado momento. Ok? Festival de Parintins. O Festival de Parintins é um dos maiores responsáveis pela divulgação da cultura do boi bumba, realizado desde 1913 no Bumbódromo. Apresenta-se as gremiações Boi Garantido Vermelho, Boi Caprichoso Azul, sendo destinadas a elas 3 horas para cada apresentação. São 3 noites de apresentação, nas quais são abordados, através das alegorias e encenações, aspectos regionais como lendas, rituais indígenas, costumes dos ribeirinhos, e anualmente aproximadamente 35 mil pessoas prestigiam esse festival. Então, é uma cultura própria daquela região, né? Então, as pessoas vão, os turistas vão para lá para prestigiar a festa do Bumba Meu Boi. Então, é uma característica cultural própria do norte. E nós fazemos uma viagem rápida e nós chegamos no Nordeste. Chegamos no Nordeste para ver a cultura do brasileiro, que compreende os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Nesse estado aí, desenvolveu hábitos como relação ao mundo e as manifestações culturais. Esses hábitos foram transmitidos de geração em geração, que tem características próprias herdadas da interação da cultura dos colonizadores portugueses, dos negros e dos índios. As manifestações culturais que mais se destacam na região nordeste do Brasil são as festas juninas, reizada, poesia popular, artesanato, capoeira, frevo, culinária, religiões afros brasileiras. Então, vamos lá. Festa junina é uma festa tradicionalmente católica, né? Vamos dizer assim, e que foi trazido pelos jesuítas, né, ao Brasil. Então, são festas tradicionais jesuítas que vieram com os portugueses. Então, é uma herança portuguesa. Reisada é a festa dos Três Reis Magos, também ali, né? Poesia popular, artesanato, próprio aí dos índios, né? E a capoeira, hábito dos africanos, né? O frevo, né? A culinária é uma diversidade, né? Porque o povo que habita ali naquela região, então há uma diversidade muito grande na culinária e as religiões afros brasileiras, né? Que houve uma junção aí da cultura africana com a brasileira. Olha lá, as festas juninas são festejadas com danças típicas, como a quadrilha e o forró,
bandeirolas, balões e fogos de artifício. A festa junina faz em homenagem aos seguintes santos católicos: Santo Antônio, São João. Tem a data: Santo Antônio, 3/6, São João, 24/6 e São Pedro, 29/6. Por isso que a gente fala que é uma festa típica católica aí, que entrou no Brasil com os portugueses. Região Centro-Oeste, né? Na região Centro-Oeste, que é composta pelos estados de Goiás, Mato Grosso do Sul e pelo DF, Distrito Federal, sua cultura é bem diversificada, como os elementos da cultura indígena, dos imigrantes paulistas, mineiros, gaúchos, bolivianos e paraguaios. Aqui mistura até culturas de outros países. Então, as principais manifestações culturais no estado de Goiás são Procissão do Fogaréu e a Carvalhada. A Carvalhada em Pirenópolis, né? Em Pirenópolis ocorreu uma das significativas cavalhadas no Brasil. É uma apresentação teatral ao ar livre que representa uma batalha medieval entre cavaleiros cristãos vestidos de azul e cavaleiros mouros vestidos de vermelho. Essas é uma das principais atrações turísticas da Festa do Divino de Pirenópolis. É mais uma coisa aí para a gente aprender na parte da diversidade cultural brasileira. Vamos para o Sudeste, vamos dar uma viajada para o nosso estado, né? Então, a região Sudeste tem Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, né? E os estados que integram a região Sudeste do nosso país. As manifestações culturais são muito diversificadas, com influência dos povos indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Entre vários elementos da cultura do Sudeste estão o carnaval, batuque, congada, ticumbi, dança de São Gonçalo, festa de Lanejá, folia de reis ou reisada, samba de lenço. Então, nós percebemos aí a mistura grande, né, das culturas aí, né? Das diversas culturas aí espalhadas entre os indígenas, africanos, europeus e asiáticos. Então, cada cultura traz o seu traço e deixa aqui uma diversidade cultural dentro na nossa região Sudeste, onde encontra-se o nosso maravilhoso estado de São Paulo. Olha lá, festa de carnaval, comemorada em todo o Brasil, no Rio de Janeiro, é realizada o carnaval mais famoso do mundo e atrai turistas brasileiros e estrangeiros para se prestigiarem os desfiles da escola de samba, né? Hoje já existe uma disputa muito grande para ver quem faz mais, quem faz melhor, entre Rio e São Paulo, né? Tradicionalmente, se espera no turismo uma grande entrada do Rio de Janeiro, mas São Paulo antecipa, então, o seu desfile de escola de samba, que é feita na sexta e no sábado, e no domingo e na segunda é próprio do desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro. E a gente vê aí que há uma organização aí para que se possa ser divulgadas as duas culturas e que as pessoas possam participar desses dois festejos nos dois estados. Vamos na região sul do Brasil. A região sul do Brasil é composta pelos estados do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. Apresenta grande diversidade cultural. E as maiores influências culturais são dos imigrantes europeus. Então, no sul, você vai ter muito italiano, muito alemão, danças de fitas. A dança de fita é uma tradição milenar e é uma dança ariana, antiquista. E é feito um pau de fita cujos mastros é sustentado no centro da dança por um menino
e da ponta do maço saem pares de fitas e executam as figurações, segurando a ponta de suas fitas, dançando, traçando as fitas em torno do mastro. É uma dança famosa aí de origem europeia. Então, pessoal, como eu disse para vocês, nós vamos trabalhar, viu, João, o ano que vem, um pouquinho de diversidade cultural. Então, como estamos chegando na reta final aí, estamos quase na porta do gol para terminar o ano, eu quis trazer para vocês um pouquinho do gosto daquilo que nós vamos estudar, daquilo que nós vamos trabalhar para o próximo ano aí, para que a gente já possa ir se familiarizando, né? No que é diversidade cultural, né? Como que foi formado essa diversidade na população brasileira. E eu disse lá no comecinho de tudo que essa diversidade é proveniente pela nossa formação, né? Nós tínhamos aqui os índios, depois chegaram os portugueses, depois chegaram os europeus, né? E aí, antes chegaram os negros, depois os europeus. Então, nós temos, no mínimo, 4 povos diferentes que começaram isso daqui. E quando nós vamos falar de europeu, nós ainda temos que fazer uma abrangência, porque o povo europeu é muito grande, a Europa é enorme. Nós tivemos aqui os europeus, o próprio português, nós tivemos italianos, tivemos franceses, nós tivemos alemãos, que vieram para cá para formar essa diversidade do povo. E quando você encontra uma diversidade cultural tão grande, então você vai ter em um país um aspecto cultural muito grande. Tanto é que a gente chega a estranhar quando a gente viaja para outras regiões, como é o modo de falar, o modo do pessoal se comportar, algumas falas. Vou citar aqui um exemplo que posso citar porque não é palavrão. Mas, por exemplo, a minha sogra é lá do Ceará. Para elas lá no Ceará, falar rapariga é muito comum. Aqui no estado de São Paulo, se a gente chamar alguém de rapariga, o pessoal vai estar falando assim, nossa, está xingando, porque tem outro sentido. Tem outro Outra sentido. cultura, né? Cada cultura. Se você entrar numa padaria em Portugal e pedir um cacetinho, o nego vai te dar esse pão francês que nós temos aqui, esse pãozinho. Se você pedir um negócio desse aqui, as pessoas vão interpretar. Por quê? Porque cada território espalhado pelo mundo, ele possui, como o conceito disse lá atrás, uma cultura que é própria do povo de determinado território. Então, quando você viaja de um estado para o outro aqui, você já percebe essa cultura. Vamos dar um exemplo para você aqui. Estou fazendo uma viagem uma vez para Minas Gerais, o meu carro quebra na serra, estou sozinho lá na serra, passa uma pessoa que nunca me viu, para o carro dele, amarra uma corda e me puxa para mais de 200 quilômetros. Aqui no estado de São Paulo, certamente não ia acontecer isso, porque as pessoas iriam ficar desconfiadas que você estivesse parado ali para simular uma situação para tentar roubar o veículo dela. Então, você consegue perceber qual que é a diferença cultural, né? Às vezes, em Minas Gerais, bati palma numa casa. Ô, de onde que mora? Fulano de tal? Ele mora ali. Não, mas você veio de onde? Do lado de baixo. Não, tá um pouco cansado. E eu sei que isso acontece porque eu já fui lá em São Paulo duas vezes, né? Fui. Um foi, acho que na negócio lá na. Negócio da minha mãe, né? Negócio lá da faculdade. E o outro foi no passeio, lá do Sim. Catavento, no ano passado. Que a gente E foi aí, lá no parque, né? O Parque Pirapuera, né? E eu percebo que lá passa muita gente, passa muito helicóptero, todo mundo
celular na mão. E é muito complicado. E você precisa entender, quando eu falo que a gente precisa entender, são as diferenças territoriais, né? Minas Gerais é um estado que é muito populoso, mas ele possui grandes extensões de terras que são próprias de agricultura, são terras que não são povoadas. Nós, além de ter uma grande extensão de terra, nós temos uma grande população por extensão de terra. Você vai em Belo Horizonte, não tem tanta aglomeração como tem em São Paulo. São Paulo. E aí as pessoas não se conhecem mesmo. Então, você chega numa cidade de Minas, o tratamento lá é bem melhor do que a gente tem por aqui. Por conta Sim. de quê? Por conta da facilidade do acolhimento, né? Facilidade que se tem de conhecer as pessoas, né? Então, tudo propicia, tudo propicia. Então, essas diversidades culturais existentes no nosso país, elas são provenientes, né, da formação brasileira, da formação do povo brasileiro. Então, você percebe que isso a gente enfrenta até na escola, né? Lá no comecinho E muito, viu, senhor? eu disse que a família é um dos grupos culturais que participa dessa diversidade. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, Eduardo, vim da família Teixeira, pai e mãe, Juvenil e Maria, irmão Edson e Elaine. Nós fomos formados de um jeito, nossos pais nos educaram de um jeito. Aí eu chego na escola para dar aula ali no Brocato, aí tem a família do Enio, tem a família da Letícia, da Raíssa, do Tiago, e cada família ela tem um jeito diferente de tratar e de cuidar dos seus filhos. E nós vamos pegar tudo aquilo ali, colocar tudo numa mesma sala e nós vamos ter que ter uma relação interpessoal. Dá conflito ou não dá de vez em quando? E dá conflito sim. Uns tem família que se acha mais que as outras também, por conta, né, da cultura de cada um. A minha família, né, é descendente de italiano, né, da Itália, na Europa. Então, quando teve um monte de imigrante, acho que veio pra cá, né, os meus bisavôs, tataravô veio pra cá, né, para, né, construir uma vida aqui, né. Então, cada família tem o seu, né, tem família que veio da Ásia, que migrou, que veio da Ásia, ou de outro lugar da região do mundo. Então você gosta de massa, Ah, então. hã? Então na sua família gosta muito de massa, então. Um belo macarone, uma Ah, todo porpeta. domingo eu acho que come macarrão sim. Todo domingo eu acho que come macarrão sim. E a porpeta tem bastante aí, a famosa môndega? A môndega? Ah, não, É, acho que não faz môndega, não. mas é Mas come proveniente sim. de lá. Pizza, né? Então A você pizza vai eu ver gosto, hein? que a nossa cultura foi influenciada por essa culinária. Então, nós trabalhamos as diversidades. Então, se nós tivéssemos que fazer, por exemplo, um mapa mental aqui do que é a diversidade brasileira, nós íamos trazer diversos aspectos, diversos pontos no mapa que iria traçar que as diversidades brasileiras ela é proveniente da formação inicial brasileira, né? Então, qual que é o hábito alimentar da região norte? Nós vamos estudar, trazer para cá. E na região nordeste? E aqui no sudeste? E Além lá que, né, senhor? Além que acho que a gente também tem o traço também de portugueses também, né, senhor? Eu tenho também, um pouco. para você Traço de ter, italiano e de portugueses, entendeu? para você ter uma ideia, o churrasco é uma coisa que é universal no Brasil. É. Mas Mas não é só no Brasil que tem churrasco, né, senhor? A sim, no maioria mundo do. inteiro. Mas vamos falar É, do Brasil, que é uma coisa universal, da universal. culinária brasileira. É. Aí, mas Gastronomia, né? você vai no mercado aqui no Brasil comprar carne,
cara pergunta, ele corta um, tá bom assim? A pessoa fala mais fino. Você vai no sul, independente do que você pede 1 quilo de carne, ela vai vir cortada nessa grossura assim. Porque já é tradição deles. Aí você perdeu, corta um pouco mais fino, o cara fala, até tu é paulista, né? Já sabe por quê. Porque lá, tradicionalmente, eles gostam de fazer o bife, de assar o bife mais grosso, né? Porque ele mantém o suco da carne, a carne fica mais saborosa, e aqui a gente tradicionalmente come um pouco mais fino. Porque aqui, no estado de São Paulo, as pessoas costumam comer a carne ao ponto ou bem passada. São poucas pessoas que gostam de carne mal passada. É verdade, é verdade. Já vi gente já. É muito É comum. porque fica assim, é que no meio da carne, por fora tá, né? A cor da carne tá assada por fora, mas por dentro fica aquele vermelho. E tem gente que não gosta por causa que dentro da carne é vermelha. Tem gente que Fala não que não tá gosta. assado, entendeu? Tem gente que gosta do negócio É. gritando mesmo. Então, Se já é vê uma... vermelho na cara, a pessoa já dá nojo e já quer vomitar, entendeu? Tem gente que é assim mesmo. Tem gente que gosta que é bem passado, tem gente que gosta que é bem assado, entendeu? Bem é. assado, E bem tem bastante gente que creme. gosta do mal passado. Então, isso aí é um costume que vai variar aí de cultura para cultura, de pessoa para pessoa. Lá em casa, quando eu comecei a entender o que era churrasco, meu pai gostava de carne mal passada. Eu adoro carne mal passada, porque então é uma coisa que você vai levando junto com você, que você vai herdando junto com você alguns gostos. O senhor, quem é que inventou o negócio do Chester? Que é agora é época de Natal, né? O povo compra o Chester, o peru, para fazer de ceia de Natal, né? Então, O Chester, é, não lembro quem que inventou. que criou, né? Porque o Chester é do frango, né? O Mas tem Chester vários é, tipos, não é né? feio a gente não saber, né? O feio é a gente não pesquisar para aprender. O, o Chester é uma ave norte-americana. Americana. O país Bem do grandona. Chester e Perdigão foram trazidos dos Estados Unidos ao Brasil. Hoje no Brasil já tem essa ave, né? Mas a origem dela é norte-americana, estadunidense. Então, por isso que essa ave é boa, hein? Essa ave é gostosa de comer, hein? E é uma coisa que é gostosa, né? Mas não Pô, é eu uma já coisa. comi e enche mesmo, hein? Eu já comi muito bom. E você percebe que a gente vai herdando os hábitos culturais de outras origens, né? A gente acaba herdando, né? A gente acaba buscando aí os hábitos culturais de outras culturas e vai incorporando aqui a nossa cultura, né? Mas aqui o tradicional mesmo, né? Chester, o peru na ceia de Natal. Mas no Brasil, algumas pessoas param na noite e faz esse ato tradicional, que faz aquela ceia, porque naquela noite é possível você espiritualizar um pouco a sua família. É, É muito assim, bonito, né? Muito é, legal como que faz essa tradição aí do é Natal, um que momento é de geração em geração. Isso e acontece desde aquela época que aconteceu o Natal, quando foi criado o Natal, e isso até agora acontece. E cada um, no mundo inteiro faz isso. Esse negócio é aí um de momento que criação. você tem para espiritualizar, né? É um momento que você tem para espiritualizar ali com sua família, é um momento que você tem para dar uma o Natal comemora-se o nascimento de Jesus, mas é um momento que as famílias param para um momento de reflexão, né? Você pode ver que o ano novo o pessoal já extravasa, né?
Já é todo diferente. O Natal ele é assim, é um feriado mais respeitoso, porque Isso. É um período. é comemorado o dia que Jesus nasceu, né? Então é um feriado assim mais respeitoso, assim, todo mundo respeita, então não é um feriado para fazer bagunça, entendeu? É um feriado que te faz reflexão, entendeu? Fazer É um assim. feriado típico para você fazer uma reflexão espiritual, né? Uma É, reflexão espiritual. E que está dentro da nossa cultura, né? Está dentro da nossa cultura brasileira. Tá? Aliás, se você assistir alguns filmes, você vai ver que o Natal está dentro de uma cultura mundial, né? O que vai variar de uma cultura para outra é que, embora exista de forma não tão abrasiva, abrangida aqui no Brasil, porque né, são todas as casas que tem, é que você vou pegar o Natal norte-americano, onde o pessoal constrói aquelas árvores enormes, cheias de bola, tradicionalmente costuma colocar os presentes debaixo da árvore. Aqui no Brasil, esse hábito é distinguido só em alguns lugares. Né? Toda casa talvez tenha uma arvrinha, mas ninguém tem o costume de catar o presente e ir lá e colocar no pé ô da árvore. senhor, quer ver a árvore de Natal aqui, senhor? Ó, vou mostrar. Mostra para nós aí. Aí, ó. Olha a árvore, ó. Aí, é que eu falei, todo mundo tem uma árvore É, dentro de casa. Ali, é um mini presépio aquilo ali? tem, ó. Isso, é um mini presépio ali. É, simbolicamente, para lembrar do quê? Para lembrar de onde Jesus nasceu, né? Numa manjedoura, num cenário de pobreza, e que nasceu com muito amor para a humanidade. Muito bonito, João. Certo? É É muito uma, bonito, né? E principalmente o presépio, né, senhor? Que é uma ficou cultura que é simbólico, né? espalhada aí pelo mundo. E tem outra cultura que eu estou vendo aí, que está no mundo inteiro, que é o álcool em gel. Ali, o álcool em gel está ali do lado. É, pegou álcool em gel. É verdade. Tem um álcool em gel. Calma aí, eu vou mostrar aqui o álcool em gel. Tem um pote aqui, ó, de álcool em gel, ó. É muito legal. Potinho, ó. Olha aqui, ó. Os animais, ó. Tudo aqui, ó. Do Natal. Culturalmente, é isso aí mesmo. Nossa cultura. É, Álcool em gel. tem um Papai Noel ali também, tá vendo?